O que é loop gameplay aplicado ao RPG de mesa? Eu sei que esse papo não tem a ver em si com RPG, mas sim com criação de sistemas, mas é algo a se pensar. Quando vamos criar um RPG, devemos pensar no core loop dele, o que vai fazer ele funcionar. Mas o que é core loop? O que é loop gameplay? É simples. É o fluxo contínuo da jogabilidade do sistema. Como isso funciona? Eu sei que isso não se aplica mais atualmente ao D&D quinta edição ou a 5.5, mas era muito existente nas primeiras edições. É um problema que até a quinta edição não tem muito um loop tão definido como tinha antigamente, e isso pode resultar em problemas, acredite. O loop gameplay em torno dos primeiros D&D era, pelo menos se não me engano, da primeira edição, posso estar falando merda, era contra a masmorra, entre nela, mate os monstros, luteie a masmorra, saia dela, consiga ir até a cidade, guarde o dinheiro, passe de nível e volte a fazer tudo novamente. Entendendo a questão, tinha um fluxo. Isso poderia fomentar a construção de várias aventuras em sequência, e não tinha um problema, porque você sabia o que fazer. E sempre que você esquecesse, ou viajasse para outra coisa, você conseguia fazer um loop de novo e iria funcionar. Com um loop bem definido, você vai criar mecânicas no jogo que fomentem esse loop, que façam ele acontecer. É o que acontece com o problema dos jogos, pelo menos do Mundo das Trevas. Pelo menos até a terceira ou a edição de 20 anos. Pelo menos o versículo tem um loop um pouquinho mais superficial, mas já ajuda. É simples. O Mundo das Trevas não tinha um loop. Ele tinha um cenário bem feito, mas as mecânicas deixavam a desejar. E é o problema do storyteller. No Mundo das Trevas, por exemplo, ele tem um bom mundo, mas o loop dele é fraco, porque ele não tinha antigamente. Para fazer uma aventura do Mundo das Trevas, você precisava ler muitos livros, conhecer bem o cenário, e aí sim você conseguia. Porque o sistema não tem um loop. Ele não tinha um fluxo que prendesse o jogador e fizesse ele seguir em frente. Completamente o oposto da quinta edição do Vampiro Máscara. A Coterri fomenta o lance do loop. Porque, primeiro, pra quem não sabe, loop não tem nada a ver com cenário, não tem nada a ver com história. É uma mecânica, é uma narrativa que vai ser presa literalmente às regras. A mecânica do Coterri faz isso pelo V5. Quando você escolhe sua Coterri, você sabe que cada Coterri vai ter um loop próprio. Isso vai fazer um fluxo. Vai fazer o mestre não precisar ter que ler uma infinidade de coisas para criar uma ideia. Porque o sistema fomenta. Tem mecânicas para Coterri. Por exemplo, um problema que também vamos ver de Code Loop é o próprio Ordem Paranormal. Se você assiste a série do Selbit, você vê um loop, um fluxo, em várias delas se repetindo. Porém, o sistema não corrobora com esse loop. O sistema parece que tem um outro loop. Por isso que a pessoa fala: eu gosto da Ordem Paranormal, série, não do RPG. Porque não parece a mesma coisa. Não parece que eu tô jogando o mesmo jogo. Essa é a questão. Falam: nossa, se você tá jogando só de combate, você não está fazendo ordem de direitos, porque o Selbit não fez isso. Sim, o Selbit não fez. Porque ele quebra muita regra para fazer aquela série. E o RPG dele é o completo oposto. Ele fomenta mais o combate, fomenta mais a execução da batalha. Ele quase não tem mecânica que favorece o core loop de investigação correto. Isso é um problema. Usando de exemplo que eu faço, pra quem não sabe, eu acabei meio que de certo modo criando uma engine, que é o Quinta Era. Estou trabalhando nela, ela vai sair em breve. Embaixo eu ter coragem de escrever tudo, ô preguiça. Mas vamos lá. Eu escolhi o público-alvo, que é sim um público mais de narrativismo. Eu sei qual é o core loop que se envolve com relação também ao narrativismo e a cinematografia do jogo. E eu fiz mecânicas que corroborem a isso. Você tem que entender que o core loop muitas vezes não é você que define. Você vai ver os jogadores e mestres jogando de um jeito muito parecido. Quer dizer que o core loop está funcional. E se você descobrir o seu core loop, você vai pegar ele e torná-lo viável. Você vai fazer mecânicas para fazê-lo ser melhor. Mas é muito importante no game design fazer a mecânica funcionar com o core loop. Por exemplo, cada mecânica do meu sistema você vai ver que corrobora com o core loop. Por exemplo, vamos seguir essa parte. Vamos seguir o core loop. Ele tenta ser cinematográfico. Ele se divide como se fosse uma série. Tem a cena, o episódio, o arco, a temporada, a série. Tem habilidades que só funcionam uma vez por episódio, uma vez por arco. Tem coisas que o mestre, ou como chama lá, diretor, pode fazer apenas em certos momentos. Não só isso, como até a mecânica de narração e combate
se envolve ao lado cinematográfico, ao lado da narrativa. Por exemplo, o core loop dele é muito ligado à questão do resolução de mistérios. O arco se conclui a 3 mistérios a serem resolvidos, podendo ser de qualquer jogador, ou inclusive da série, ou o arco. A temporada se conclui ao concluir 2 mistérios significativos, também naquela questão dos personagens ou arco. E a série se conclui, o mistério maior for solucionado. Entende a questão de que os mistérios vão fazer a narrativa fluir, um fluxo contínuo. E quando o mistério se resolve, outro irá surgir. Porque quando se finaliza um arco, uma temporada, uma série, vai dar uma pausa, vocês vão avançar os personagens aos pouquinhos, no off, e depois vai passar para a questão do próximo arco, próxima temporada, próxima série, e já vai ter novos mistérios resolvidos. É um fluxo contínuo de resolução e surgimento de novos mistérios. Entenda a questão, é o fluxo, e tudo corrobora com isso. Por exemplo, até a morte no Quinta Era é uma questão de existe e funciona. Por exemplo, quando você vai morrer, não é a regra que vai dizer que você vai morrer. Não é um rolar de dados. Não é simplesmente, zerei minha vida, morri. Ou como é no D&D, cai a 0. Cutuca, 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 acabou. Não é assim. Porque isso funciona em gameismo. No narrativismo e algo cinematográfico não fez sentido isso. O que eu fiz foi, chegou a 0, você tem 2 escolhas. Pelo menos até agora, não sei se vou mudar no futuro. Primeiro, você vai morrer, mas vai tomar uma última ação. E essa ação vai dar certo. É aquele momento épico do filme. O cara vai morrer, mas ele consegue fazer aquilo, salvar o grupo, matar alguém, algo acontece. Ou, quando você foi levar o último golpe, deu aquele fade out, sabe? A tela vai escurecendo, a câmera vai pro lado, ninguém sabe o que aconteceu. Você vai sumir, mas não morreu. E após um arco, uma temporada ou algo assim, quando for necessário, você retorna ao jogo. Vocês entendem a questão? A cinematografia combinando com a mecânica, com a regra, tudo junto. Isso é porque o loop é forte. Isso é porque o loop é forte. É porque a mecânica funciona muito bem com o cenário. Isso é muito importante. Foque nisso. Tanto que é um loop gameplay, público-alvo, o core, você tem que entender, tem que ter tudo o sistema convergir em algo. Senão, é um sistema fraco. Isso é problemático. E é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Durante um dia, tarde, noite ou madrugada. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. E nos vemos na próxima.